Olá galera, beleza? Eu sou Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. No vídeo de hoje, episódio 9 da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago, em que iremos reagir teoria da Pixar, a história de Jerry. Conheço Jerry, aquele velhinho da Pixar que sempre aparecendo na Pixar, que é amigo de um velhinho muito conhecido aí na Pixar. Sabe quem é? Esse é o Jerry. E tem uma história dele na teoria da Pixar que ele é muito importante, galera. E é por isso que a gente vai reagir à teoria sobre a história dele nesse vídeo. Então, dá o like, comenta, se inscreva-se, me siga no Facebook, dá o like, comenta, se inscreva-se, comenta, se inscreva-se rumo aos 800 inscritos e vamos reagir à história do Jerry. Então vamos lá. Não preciso dizer como que é essa série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago, porque vocês já sabem como é que funciona essa série, porque eu já falei já em 2 episódios quando eu voltei pro canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva para terminar de fazer essa série aqui, tá? Confesso que eu pensei que esse dia nunca iria chegar, mas sim, hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre uma das figuras mais marcantes da história da Pixar, que hoje em dia quase ninguém lembra, o Gary. Você conhece o Gary? Pois saiba que ele foi um dos primeiros personagens da Pixar, tá? E ele tem uma história completa, com início, meio e fim, que envolve várias teorias dentro do universo de Toy Story e de Up Altas Aventuras. Eu sou o Imaginago e é isso mesmo, hoje você vai conhecer a história do velhinho da Pixar, como a gente chamava antigamente, o Gary. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. Inclusive era amigo de um personagem que vocês conhecem muito bem, mas não sabiam até hoje. Não, eu vou chamar de Jerry. Sério. Ele é amigo de um velhinho. Não, só pra quem não faz a menor ideia do que eu tô falando aqui, quem é esse velhinho da Pixar, o Gary é o nome desse rapaz aí, né? Esse senhor tá sentado jogando xadrez sozinho. Ele aparece pela primeira vez num curta da Pixar, que passava antes do filme Vida de Inseto começar. Se você é da época do VHS, quase um idoso, quando você colocava a fita pra assistir o filme, antes passava esse curta desse velhinho, a gente ficava tipo assim, será que a gente tá vendo um filme errado? O que tá esse velho aí? Eu quero ver o filme das formigas. Mas eu gostava pra caramba, galera. Talvez eu seja diferente, mas o curta dele jogando xadrez é muito bacana. Ele tá ali fingindo que tá jogando com outra pessoa, quando na verdade ele tá jogando sozinho, né? E o curta vai acelerando, te mostrando uma perspectiva bem legal. O ponto é, até essa época aí, o Gary era só aquele velhinho daquele curta da Pixar que não tinha relação com nada, que não ia pra lugar nenhum. Era só um curta que a Pixar dava aula de como fazer. Só que isso foi em 1998, né? Quando Vida de Inseto foi lançado. Mas no ano seguinte, em 1999, tivemos ali o filme Toy Story 2, né? Que estreou e a gente viu o Gary de novo, do nada. Você sabe, ele participa de uma das cenas mais satisfatórias, né, das animações, que é quando ele tá ali restaurando o Woody, contratado pelo... em que o Jerry, ele tenta consertar o braço do Woody. Essa cena é muito gostosa e muito satisfatória de assistir. Em que ele conserta o braço do Woody. Apaga o nome Andy também. Nossa. Ele é tipo um médico de brinquedo. O Homem-Galinha. Não vem falar que eu sou parecido com o Homem-Galinha de novo, não. Vocês estão previsíveis demais nos comentários. Ninguém mais tá rindo desse negócio, só vocês. Enfim, eu passaria horas, eu acho que você também, assistindo o velhinho consertar brinquedos. O Gary, a tranquilidade e a paz que essa cena passa é inexplicável. A questão é que, beleza, ele apareceu ali, né, o Gary, a gente entendeu que esse cara, na verdade, era um restaurador de brinquedos, né, e chama, na verdade, médico de brinquedos. E aí a gente já começou a ligar, acho que você também fez isso. Você falou, ah, não, então aquele cara do curta de Vida de Inseto é esse rapaz aqui do Toy Story 2. Porque eu não sei. Mas Imaginago, de novo você falando dessa teoria, seu safado! Calma, tá? E um vídeo de Toy Story 4 que eu fiz aqui no canal, realmente eu falei dessa teoria, foi uma teoria que eu desenvolvi, mas eu estava equivocado. Ou seja, eu falei bobice. O quê? Aqui nesse vídeo você vai perceber que ele tem sim uma história completa, surpreendente, e inclusive com uma amizade com outro personagem famoso da Pixar. E esse negócio da amizade é questionável, ele pode inclusive ter um parentesco com outro personagem, você vai saber de tudo agora. Só deixa o seu like no vídeo aqui rapidinho, clica aí embaixo, fácil e rápido, e vai apoiar meu canal de uma maneira absurda. Te agradeço demais, tamo junto. Vamos lá, até então, né, o Gary tava ali, depois ele aparece... Olha o chinelo. História 2, ah, beleza, ele é um médico, mas a próxima aparição do Gary é o que vai fazer a história toda se fechar, a gente criar uma teoria em cima dela, fumar banana, dar a volta ao mundo, Toy Story 4. Essa é a grande chave pro Gary, pra gente saber a história dele. Tudo bem, eu sei que é uma participação rápida, não dá...
velocidade muito rápida. Em 3 segundos ele aparece lá atrás, numa foto dentro do antiquário. Olha isso, galera, é muito longe, tem que ser ninja pra ver. O antiquário, vocês lembram, né? É aquela loja de antiguidades que o filme Toy Story inteiro se passa, né? Que o Garfinho e o Woody ficam presos lá, inclusive com a Gabi Gabi, é uma cena até meio assustadora. E a Pixar, vocês sabem, ela não facilita a nossa vida, as respostas não estão ali na nossa cara. Se tudo tivesse na nossa cara, meu canal não existia. Então eu tô aqui pra jogar as informações na sua cara. É só você ver, tudo que eles nos deram foi uma foto. A nossa única pista em Toy Story 4 é uma foto do Gary. Mas essa foto aí, com algumas bananas, alguns isqueiros, você consegue entender que, primeiro, o Gary era o dono do antiquário, correto? Dá pra gente começar bem assim? Faz sentido, ele era um médico de brinquedos, né? Mas especialista em brinquedos antigos, né? Brinquedos que eram feitos à mão, inclusive, como é o caso do Woody, que é um brinquedo clássico, extremamente raro e velho. Pra mim é óbvio que o Gary era dono da loja ali do antiquário. Pra mim tá na cara. A Pixar jogou na tua. Isso aí pra mim é a cara. Não é easter egg, não. Tá na cara. E sim, eu tô dizendo era porque ele de fato faleceu. Não. Ele morreu porque tem uma foto dele ali, né? E não faz muito sentido você ter uma foto sua no local onde você trabalha se você ainda tá vivo. A não ser que você seja super narcisista. Nada contra, mas isso é muito incomum. Só que não é o caso dele. E é claro que a gente acredita que aquela senhora que tá cuidando do antiquário é, na verdade, a viúva do Gary, tá? Ela foi a esposa dele por muito tempo. E ela deixa uma foto do marido dela ali pra lembrar dele sempre, já que ela tá sempre ali no caixa. Pô, faz sentido isso, galera? Eu tô fumando banana. Já comenta aí logo pra quebrar essa teoria agora. Pra mim tá fazendo sentido. Se você lembrar, a senhora, ela quase não entende nada do antiquário. Você lembra disso? Ela meio que parece que só tá ali porque as consequências da vida forçaram ela a administrar aquele pequeno negócio. No caso, foi a morte do Gary. Ela não entende nada de antiguidade direito, ela só tá ali pra vender o pouco que resta porque o marido dela morreu e deixou a loja com ela. O marido era o especialista. E outra coisa, a Gabi Gabi, né, ela tava com um defeito, né, tava largada de lado ali no lixão do antiquário. E isso foi porque o Gary morreu antes de resolver o problema com o alto-falante dela, né? Faz sentido? Com certeza ele sabia onde conseguir o alto-falante pra consertá-la. Mas morto é complicado pra consertar alguma coisa, né? É meio difícil. Morro de pena. O TikTok tem mais de 60 milhões. Realmente utiliza as ferramentas do Gary pra se restaurar. Ela mostra isso no filme. Ele usa lá, inclusive, no Toy Story 2, que é pra restaurar o Woody quando ele é contratado. É a mesma ferramenta, o mesmo pincel. Mas imaginável como que ele morreu? Gente, aí vocês querem demais, né? Como é que eu vou saber disso? Não tem como. Desculpa, é demais pra mim. O cara é um idoso, morreu de morte idosa. Ele morreu por ser idoso. É o melhor tipo de morte que tem. Você morre de velhice. Mas calma que isso vai muito mais além do que a gente pensava. Se liga no contexto, cara, do universo da Pixar, que é surreal. Esse negócio se expande de uma maneira absurda. Eu cheguei a mencionar na vez que eu falei dessa minha teoria lá atrás, há 2 anos atrás, né, pra vocês, que o Carl de Up Altas Aventuras foi lá no antiquário e vendeu a sua bengala, lembra? Porque os antiquários, não sei se vocês conhecem essa palavra, porque realmente aqui no Brasil não é tão famosa, mas os antiquários, eles vendem e compram objetos antigos, sabe? E o motivo do Carl ter vendido a bengala, né, que ele usa o filme todo, é porque aparece ali em um momento, numa estante, com outras coisas antigas. Ela tá bem ali. Mas isso não faz sentido. Naquela época, eu não tinha assistido Up recentemente, então não tava fresco na minha cabeça, mas agora eu assisti o filme de novo e eu percebi que o Carl deixa aquela bengala pro pássaro, lá na América do Sul. Sabe de uma coisa? Pode ficar. Por isso que não tinha como ele ter vendido aquela bobice daquela bengala pro antiquário. Ou seja, eu errei. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Mas eu tenho uma teoria, não é bobice não. Na verdade, aquilo ali, né, essa bengala é um tipo, né, um modelo específico de bengala anti-impacto que eu acredito que o Gary tenha desenvolvido. Ele inventou aquilo, até porque é um objeto bem específico, né? Pô, fala sério, ó, são bolas de tênis embaixo da bengala, pô. E o Carl simplesmente foi lá e comprou dele ali, ele comprou do antiquário pela primeira vez a bengala dele, né? E aqui aparece ali pra gente no Toy Story 4, na verdade, foi um modelo que ainda não foi vendido. Provavelmente tem vários. Mas imaginável, Up Altas Aventuras e Toy Story se passam próximos um do outro? Eu acredito que se passa na mesma cidade, pelo menos, tá? E pelo seguinte que eu vou explicar aqui agora. Você repara ali que na casa do Carl, né? Você lembra muito bem que ela tava rodeada de prédios executivos, né? A casinha dele tava quase sendo esmagada ali. Era a única sobrevivente. Assim como, galera, o celeiro de brinquedos do Wall. Ele tava sendo prensado. Olha ali ao redor dele como é que tem os prédios ali, nada a ver. Como que ela é a única propriedade que tá sendo, sabe, diferente ali, que tá sendo realmente prensada pela indústria. Eu não sei se você sabe, mas o celeiro de brinquedos do Wall é inspirado numa loja de brinquedos famosa chamada Toys R Us, que era gigantesca. Sim, era, porque não existe mais, ela faliu. Não acredito, não pode ser. É porque hoje em dia não é lucrativo, e nem naquela época já tava meio esquisita as coisas. Não é lucrativo você ter uma loja de brinquedos fora de um shopping. Aí o ideal é você ter isso dentro de um shopping, que as pessoas vão no shopping pra ir no cinema, fazer um monte de bobice, comer, e elas podem passar na sua loja. Sua loja física ali, é muito difícil o pai falar, vamos lá na loja de brinquedo gastar uma fortuna, meu filho. Ninguém faz isso, eu não faria.
Story. Então o fato de que o celeiro de brinquedos do Al está sendo, né, prensado da mesma forma que a casa do Carl pode ser uma pista de que eles vivem na mesma cidade. E a casa do Homem-Galinha é em frente ao celeiro de brinquedos, tá? Então ele liga pro Carl ir lá na casa dele restaurar o Woody, e o Gary, né, ele é um idoso já, então ele não iria percorrer grandes distâncias pra poder chegar pra trabalhar. Então a gente pode dizer que sim, tá todo mundo ali na mesma cidade, no máximo na cidade vizinha, no máximo, porque o Gary realmente não ia caminhar essa distância toda, o cara já é um idoso. E aí entra uma fumação de banana, que eu vi isso no Reddit, mas eu acho que, enfim, não faz muito sentido, mas eu vou falar aqui pra vocês, que é a questão de que o Gary, na verdade, é o avô do Carl, de Up. Pelas barbas do profeta! Ali na igreja, na hora do casamento do Carl e da Ellie, né, nós vemos ali o avô do Carl, né, ele parece muito com o Gary, inclusive cefado, cabelos brancos, usa óculos, nariz gigante, orelhas bem grandes também. E aí o Up, Altas Aventuras e o Toy Story, eles têm designs bem diferentes, tá? Isso aí justificaria a mudança de design da animação do personagem. Isso aí é puramente questão dos artistas que desenharam. Mas teoricamente é isso, assim, muita gente diz que esse aí, o avô do Carl, é na verdade o Gary. Eu acho equivocado, mas tô falando aí. Tá brincando, né? Só que, galera, o Carl, ele tinha mais ou menos 9 anos de idade ali em 1939. Preste atenção, isso significa que ele nasceu mais ou menos em 1930, correto? O casamento dele, sei lá, imaginando que ele se casou com 25 anos, vai, 25 anos é ok pra um casamento, não é? E aí, se ele se casou com 25 anos, então o ano do casamento dele é 1955. Toy Story 2 se passa em 1998, 99, por ali. E aí, levando em conta que o avô do Carl tinha, tipo, 70 anos de idade no casamento dele, eu acho que é viável a gente imaginar que ele tinha essa idade. Em 1998, lá em Toy Story 2, o avô do Carl, né, se ele fosse de fato o Gary, ele teria que ter, sei lá, 113 anos de idade, galera. Mas não faz muito sentido, né? O próprio Gary, ele tem uma cara já de 70 anos ali no Toy Story 2. Não. Ele tem toda a razão. O que eu acho é o seguinte, eu também gosto dessa ideia de que o Gary, na verdade, é o parente de algum personagem da Pixar. O Gary não é um personagem genérico, ele tá sendo repetido e mostrado. Ele já apareceu em um curta e 2 filmes de maneira clara e outro escondido. Então, eu acho que a Pixar tem alguma coisa ali pra contar pra gente que ela não quer falar claramente. Então, é legal a gente pensar que, na verdade, o Gary é o pai do Carl de Up, Altas Aventuras. Pô, teoricamente o pai do Carl, né, ele vai envelhecer, esse rapaz, ele vai ficar parecido com o pai dele que tá do lado dele, que é o avô do Carl. O que significa que automaticamente ele vai ficar parecido com o Gary, né? Porque o avô do Carl parece com o Gary bizarramente. Aí sim, hein? Aí daí tá fazendo sentido. Claro, né? E por consequência disso, a senhora lá do antiquário seria a mãe do Carl. O Gary é pai do Carl? É isso mesmo, galera? É isso aí? Ou será que ele é só um amigo? Um amigo vizinho ali. Um amigo vizinho, ou o pai, ou o avô dele. Eu acho que ele deve ser o avô do Carl. Jogava dama com ele, xadrez com ele. E lá na época de vida de inseto que ele tava jogando xadrez sozinho, foi quando a Ellie morreu e o Carl não queria mais sair de casa, não queria mais ver amigo. O Carl tava depressivo, ele não foi jogar coisa com o amigo dele. Na bolsinha dela não pode faltar. Se é dor na barriga... Fato é, existem conexões misteriosas entre Toy Story e Up, Altas Aventuras. E não é de hoje. No antiquário, lá tem um quadro escondido no fundo que mostra os cachorros do filme Up ali jogando poker com o vilão do filme. Aquela tampa que o Carl recebe de medalha da Ellie aparece claramente em Toy Story 4. Isso é bem óbvio. A cena para pra mostrar aquilo ali. Inclusive, ele dá ela no final do filme pro Russell. Em Up, também, Altas Aventuras, o Lotus aparece ali no cantinho, claramente o vilão de Toy Story 3. Olha que beleza. Existe essa aqui é absurdo, uma carta no quarto do Andy, tá, de Toy Story 3, e que ela tá assinada por uma pessoa chamada Emma Jean. Em Up, Altas Aventuras, essa mesma carta, ela aparece ali, pendurada no espelho do Carl e da Ellie. Mano, quem é Emma Jean? Não sabe, hein? Segundo o diretor Pete Docter, antes dele ter um relacionamento sério com a Ellie, o Carl tinha um interesse amoroso por essa mulher chamada Emma Jean. Mas o Carl acabou, claro, né, namorando, né, noivando e casando com a Ellie. Só que, segundo o Pete Docter, a Emma Jean virou uma grande amiga do casal. Só que uma questão que o diretor não respondeu é por que essa carta da Emma Jean estava guardada lá no quarto do Andy, e sendo que ela também estava lá na casa do Carl e da Ellie? Qual a relação do Andy com eles ali? Por que o Andy tá com esse negócio? O que ele tem a ver com a história? Tem alguma coisa misteriosa entre Toy Story e Up que um dia a gente vai descobrir com mais informações, com certeza. Ou será que não? E aí ainda tem uma coisa que eu tô pensando aqui agora. E se, na verdade, essa mulher, essa idosa aí do filme Toy Story 4 for a Emma Jean?
E aí, na verdade, a Emma Jean, ela é a esposa do Gary, que é amigo do Carl, e que foi jogar xadrez sozinho lá naquele curso da Pixar, porque o Carl tava de luto pela Ellie durante todo aquele tempo que ele não queria sair de casa, não queria ver mais ninguém. Eu desvendei. E galera, eu tô fumando banana aqui. Comenta aí agora o que você acha, porque você não tava nem no roteiro. O editor tá de prova, não estava no roteiro, eu acabei de desenvolver isso, tá? Comenta aí o que você acha. Eu sou o Imaginago e até a próxima teoria sobre animações. Fui! Não, hein? Bom, qual é a sua opinião sobre essa teoria do Gary, galera? Do Gary, da história dele, é uma história muito completa dele na Pixar. Me fala a sua opinião. Minha opinião é que ele é o avô do Up, que ele é parente do Carl. Mas comenta aí, o que você acha dessa teoria? É isso, gente, nessa aí, tchau.